Olá, galerinha animada! Hoje vamos ter uma aula prática de lipídios. Então, vamos usar a margarina. Olá, pessoal! Nessa experiência, vamos fazer a saponificação dos triglicerídeos da margarina. Para isso, nós vamos pegar um tubo de ensaio longo, colocar 10 gramas de margarina e, em seguida, acrescentar KOH etanólico. Em seguida, tampamos com uma bola de gude e os tubos vão para um banho fervente por 30 minutos. O álcool a quente presente no tubo ajuda a solubilizar a gordura e facilita a reação de saponificação. Pessoal, a reação de saponificação é bastante interessante, porque na margarina nós temos o triacilglicerol, que contém uma porção derivada do glicerol e 3 ácidos graxos. Então, o triacilglicerol vai ser hidrolisado, é uma hidrólise alcalina, na presença de KOH, ou hidróxido de potássio, que foi dissolvido em etanol, porque o etanol a quente dissolve melhor os lipídios e facilita o processo de saponificação. Então, para um mol de triacilglicerol ou triglicerídeo, foi liberado 1 mol de glicerol e 3 moles de sais de ácidos graxos ou sabões. Sendo bom lembrar que esse sal é de potássio, ok? E agora, galerinha, o que nós vamos fazer? Vamos separar os ácidos graxos do glicerol, vamos obter ácidos graxos. Então, nós vamos acidificar, tá certo? Nós tínhamos no tubo glicerol e sabões de potássio, né? Então, nós vamos colocar HCl e obter ácidos graxos. Mas o que tem de diferente do começo dessas reações? É que antes a gente tinha o triacilglicerol. Aí nós vamos ter glicerol no tubo, KCl formado, e ao invés de sabões, nós vamos ter agora ácidos graxos livres, conforme estamos aqui. Veja que saiu o potássio e agora temos hidrogênio, formando aqui a carboxila. Então, nós vamos obter nessas reações ácidos graxos. E agora, pessoal, como é que nós vamos separar os ácidos graxos do etanol, do glicerol, do KCl, dos produtos daquela reação? Então, nós vamos usar uma propriedade físico-química, ou seja, os ácidos graxos têm um ponto de fusão. Então, nós vamos colocar, e eles estão em cima, formando um anel, certo? Então, nós vamos colocar o tubo no gelo, porque a temperatura está bem baixa e bem abaixo do ponto de fusão dos ácidos graxos. Então, eles vão solidificar aqui, formando um anel, ok? Agora, pessoal, como é que nós vamos fazer? O anel ficou sólido na fase de cima, né? Na fase superior. Então, nós vamos pegar esse tubo, levar para a pia, fura com um bastão um pouco esse anel de ácidos graxos e vamos derramar os líquidos. Assim, nós vamos eliminar o glicerol, o etanol, o KCl e vamos ficar apenas com aquela massa sólida dos ácidos graxos que agora são livres de esterificação. Temos ótimo material para a gente continuar as experiências. E agora, nossa primeira experiência com os ácidos graxos isolados é um teste de solubilidade, certo? Então, nós colocamos um pouco dos ácidos graxos num éter, né? E dá para ver que dissolveu tudo. Né? Dissolveu bem, porque o éter é um solvente. A água, que é polar, não dissolve os ácidos graxos. Não conseguimos dissolver, insolúvel na água. No etanol a frio foi pouco solúvel, mas quando aquecemos, solubilizou os ácidos graxos. Então, esse teste é bastante interessante, né, sobre os ácidos graxos da margarina. Para continuarmos a aula, precisamos de uma solução de sabões de ácidos graxos em meio aquoso, ou seja, em água. Então, nós vamos
fazer a saponificação utilizando KOH aquoso, certo? Preparado em água e não o etanólico, ok? Porque nossas próximas experiências exigem isso. Então, pessoal, nós vamos colocar hidróxido de potássio, KOH, mas poderia ser hidróxido de sódio, NaOH, essas saponificações. Até em casa é possível saponificar. Então, aqui nós temos ácidos graxos já livres e separados e vamos colocar o KOH formando um sabão de potássio, ok? Em meio de água, para na próxima experiência a gente poder utilizar. Esse é um teste bastante interessante. Vamos fazer a separação dos sabões por salificação. Então, nós sabemos que os sabões são sais de ácidos graxos solúveis em água. Os sabões de íons monovalentes, como o potássio e o sódio, eles são solúveis em água. Mas se a gente aumentar a tensão superficial da água, os sabões vão abandonar a fase líquida e flotar. Então, nós vamos ver o sabão na proveta subindo, né? As bolhas subindo. Ao vivo, dá para a gente ver melhor essas experiências. Então, pessoal, nesse teste nós colocamos cloreto de sódio sólido na proveta até saturar a solução e ela ficar com maior densidade e maior tensão superficial. E então nós vimos que os sabões vão ficar separados da fase líquida. Pessoal, uma pergunta que se faz: por que os sabões são solúveis em água e solubilizam as gorduras ao mesmo tempo? É porque o sabão possui um grupo polar, que é essa cabeça aqui polar. E tem um grupo R que tem hidrocarboneto, certo? CH2, 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 até o fim. Então, os sabões podem aprisionar uma gotinha de gordura, né? Formando micelas, né? Sendo que a calda de hidrocarboneto fica voltada para o centro da micela e essa cabeça que eu estou desenhando como uma bola, que é a cabeça polar, fica voltado para fora da micela em contato com a água. Então, os sabões emulsificam as gorduras, solubilizando-as. Mas também eles são solúveis em água. A micela inteira, o conjunto, é solúvel em água. Assim, esses sabões de potássio, de sódio, que são íons monovalentes, eles servem para limpeza doméstica. Mas e um sabão bivalente, com íon bivalente, serviria? Então, nós usamos o acetato de chumbo, acrescentamos a uma solução de sabão solúvel e transformamos num sabão insolúvel, certo? Então, o chumbo fica entre duas moléculas de sabões, tá certo? Então, formando duas carboxilas, formando um sabão insolúvel. Porque o íon é bivalente, é Pb mais 2. E o cálcio aqui, mais, né, que também é um íon bivalente, forma também um sal com duas estruturas aqui, certo? Dois sabões vão se unir a um cálcio, formando um precipitado branco. Nós podemos ver aqui no vídeo, né, os precipitados de chumbo e de cálcio. São sabões insolúveis em água e que não servem para a limpeza doméstica. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.